Olá pessoal, tudo bem com vocês? Após concluirmos o estudo do equilíbrio de um ponto material, vamos estender tudo o que vimos para falarmos do equilíbrio de um corpo extenso. Aqui na descrição do vídeo sempre há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, caso assim ele deseje. O objetivo desse canal é o estudo das disciplinas de Física e Matemática. Hoje iniciaremos o estudo da estática dos corpos extensos. Antes disso, vamos fazer aqui uma diferenciação entre o estudo da estática nos corpos extensos e o estudo da estática num ponto material. Quando estamos falando de um ponto material, o movimento de rotação não nos importa, porque rotacionar um ponto não significa tirá-lo da condição de equilíbrio. Mas quando estamos falando de um corpo extenso, o movimento de rotação tem influência direta nessa condição de equilíbrio. E, portanto, aqui teremos que levar em consideração ambos os movimentos, o movimento de translação e o movimento de rotação. Começaremos falando do momento de uma força. Quando aplicamos uma força a um corpo extenso, ele pode adquirir movimento de translação ou de rotação, o que não ocorre quando estamos falando da estática de um ponto material, como eu já disse. Por isso, as condições de equilíbrio devem se referir aos dois movimentos. No entanto, para estabelecer tais condições, precisaremos definir uma nova grandeza, que é o momento de uma força, também chamado de torque dessa força em relação a um ponto. Momento de uma força é sinônimo de torque, tudo bem? Bom, para isso, consideremos um corpo sujeito à ação das forças F1 e F2. Seja ainda um ponto P arbitrariamente escolhido, que chamaremos de polo. Temos aqui as forças F1 e F2, e aqui um ponto arbitrariamente, um ponto do corpo extenso, que eu vou chamar de P, tá certo? P de polo. A linha de ação de F1 está à distância x1 do polo. A linha de ação F1 está a uma distância x1 do polo, do ponto P, tá certo? Aqui é a linha de ação da força 1 a uma distância x1 do polo P. E a linha de ação da força F2 está a uma distância x2 do polo, do ponto P. Aqui a linha de ação da força 2 a essa distância x2 do polo P. Definimos momentos M1 e M2 das forças F1 e F2, respectivamente, em relação ao polo P, através das equações M1 igual a menos F1 vezes x1 e M2 igual a mais F2 vezes x2. O sinal positivo ou negativo é usado conforme o sentido da rotação que a força provoca no corpo em volta do polo P. Se as forças provocam um movimento de rotação no sentido anti-horário, o sinal utilizado é o sinal positivo. As distâncias x1 e x2 das linhas de ação das forças ao polo adotado, essas distâncias aqui, x1 e x2, são chamadas de braços da alavanca das forças F1 e F2. No sistema internacional, medimos o momento de uma força através do Newton-metro, que apesar de corresponder dimensionalmente à unidade de trabalho e de energia, não pode ser denominada Joule. Não podemos usar o Joule nesse caso, temos que usar o Newton-metro. Centro de gravidade. O centro de gravidade G de um corpo é o ponto onde a gente pode supor que está sendo aplicado todo o seu peso. Se as dimensões do corpo forem pequenas em comparação com a Terra, de modo que em todos os pontos do corpo a aceleração da gravidade tenha praticamente o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, o centro de gravidade do corpo praticamente coincide com o centro de massa. Ou seja, quando o corpo tem pequenas dimensões em comparação com a Terra, nós temos nos distintos pontos desse corpo praticamente
a mesma aceleração da gravidade. E, portanto, nesse caso, o centro de gravidade acaba coincidindo com o centro de massa. Ou seja, podemos supor um ponto G, que é o centro de gravidade, que é o ponto de aplicação de todo o peso do corpo. Observe que, à medida que aumentamos o tamanho do corpo em comparação com a Terra, isso muda. Por exemplo, em um edifício de 250 metros de altura, a intensidade da aceleração da gravidade no topo é cerca de 0,008% menor do que na base. Quanto mais alto, menor a aceleração da gravidade. Isso desloca o centro de gravidade para 1 centímetro abaixo do centro de massa. Alavancas. As alavancas são utilizadas em experiências diárias. A gente sempre está usando alavancas. Inclusive, uma frase famosa de Arquimedes sobre as alavancas diz: "Me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu erguerei o mundo." O que ele estava querendo dizer é que, se aplicarmos uma força na extremidade mais distante do ponto de rotação, a gente consegue obter uma força de grande intensidade na extremidade mais próxima do ponto de rotação. No caso do alicate, por exemplo, que é uma alavanca, se nós aplicarmos uma força em um ponto distante do ponto de rotação, a gente consegue obter na outra extremidade, que está mais próxima do ponto de rotação, uma força muito maior. Nós temos basicamente 3 tipos de alavancas: as interfixas, ponto fixo no meio, é o caso do alicate; as interresistentes, resistência no meio, tá aqui, ó, a gente coloca a resistência no meio; e a interpotente, para a qual a força aplicada F está entre o ponto fixo S e a resistência. É o caso da pinça, né? Aqui a gente aplica a força entre o ponto fixo, que está aqui, e a resistência, que estará na ponta da alavanca. Nesse último caso, a força aplicada tem intensidade maior que a resistência. Binário. Quando um sistema é constituído por 2 forças de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos, mas cujas linhas de ação estão separadas por uma distância x não nula, denominada braço binário, a gente chama esse sistema de binário ou conjugado. Aqui nós temos 2 forças, F e menos F, com mesma intensidade, mesma direção, elas são paralelas, portanto têm a mesma direção, mas estão em sentidos opostos, cada uma apontando para um lado diferente. A essa distância x nós chamamos de braço binário, e a esse sistema de binário ou conjugado. Denomina-se momento binário a soma algébrica dos momentos das forças que constituem o binário, sendo esse momento obtido sempre, qualquer que seja o polo adotado, pela equação m igual a f vezes d1 menos f vezes d2. A distância 1 é a distância de uma das forças até o polo, e a distância 2 é a distância da outra força até o polo. Podemos reescrever essa equação como m igual a f vezes d1 menos d2, ou m igual a mais ou menos fx. Vemos aqui, ó, que se nós fizermos a distância 1 menos a distância 2, obteremos a distância x, que é o braço binário. Na equação m igual a mais ou menos fx, que acabamos de ver, a gente usa o sinal positivo quando o binário tende a produzir rotação no sentido anti-horário, e usamos o sinal negativo quando ele tende a produzir a rotação no sentido horário. Como a resultante do binário é nula, porque a gente tem forças de mesma intensidade que estão na mesma direção e atuando em sentidos opostos, um corpo rígido, que está inicialmente em repouso, não sofre translação quando submetido à ação de um binário, mas apenas movimento de rotação não uniforme. Ou seja, o corpo irá rotacionar em volta do polo P, mas não terá movimento de translação.
equilíbrio de um corpo extenso. Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, não é suficiente que a resultante das forças que agem sobre ele seja nula, como é suficiente no caso do ponto material, do equilíbrio do ponto material, uma vez que um binário cuja resultante é nula pode produzir movimento de rotação não uniforme. Desse modo, um corpo extenso estará em equilíbrio em relação a um dado referencial quando estiver em repouso, equilíbrio estático, ou estiver realizando movimento de translação uniforme ou de rotação uniforme, ou ainda ambos combinados, que é o chamado equilíbrio dinâmico. Dessa forma, o equilíbrio de um corpo extenso implica duas condições, sendo cada uma delas necessárias individualmente, ou seja, tem que acontecer, e no conjunto suficientes, ou seja, bastando que elas ocorram conjuntamente para que a gente possa dizer que um corpo extenso está em equilíbrio. Vamos ver quais são essas condições no próximo slide. Vamos às condições para que haja equilíbrio de um corpo extenso. Primeira, a soma de todas as forças atuantes no corpo deve ser nula, ou seja, deve ser nula a resultante das forças que agem no corpo. Em outras palavras, R, que é o vetor resultante, será igual à soma das forças que agem no corpo, e essa soma tem que ser igual a zero para que eu possa afirmar que o corpo extenso está em equilíbrio. Além disso, é preciso que a soma algébrica dos momentos das forças que agem sobre o corpo seja nula em relação a qualquer ponto. Em outras palavras, somando os momentos, eu tenho que obter o valor zero. Observe que a primeira condição é análoga à que estabelecemos para o equilíbrio do ponto material, permitindo assim obtermos duas equações escalares pela aplicação do método das projeções. Quais sejam? A resultante em x e a resultante em y devem ser nulas. Em outras palavras, f1x mais f2x mais f3x igual a zero, f1y mais f2y mais f3y também deve ser igual a zero. Claro que aqui nós estamos colocando três forças, mas as equações valem para um número n de forças, ok? Essa segunda condição me permite obter o teorema das três forças que veremos no slide seguinte. Vamos então ao teorema das três forças. Quando um corpo extenso está em equilíbrio sob a ação de três forças não paralelas, elas são coplanares e suas linhas de ação concorrem necessariamente no mesmo ponto. Vamos ver aqui na primeira figura. Nós temos três forças em uma situação que nós temos um corpo em equilíbrio. As forças F1, F2 e F3 atuam sobre esse corpo. Essas forças são coplanares e suas linhas de ação concorrem no ponto A. Na segunda figura, nós temos uma prancha apoiada em uma parede. Aqui nós temos a parede exercendo uma força F1 sobre a prancha. Aqui nós temos o peso da prancha. E aqui nós temos a força 2, que é a força que o piso exerce sobre a prancha. Necessariamente, as linhas de força dessas três forças vão concorrer em um ponto, que aqui eu chamei de ponto A. Observe a importância desse teorema. Se soubermos quais as direções de duas das forças atuantes, esse teorema nos permite determinar a direção da terceira. Agora, caso tenhamos mais de três forças, aí não é possível garantir que elas sejam paralelas ou tenham retas suportes passando por um mesmo ponto. Dito de outra forma, o teorema só vale mesmo para três forças. Sistemas indeterminados. Na resolução de um problema envolvendo o equilíbrio de um corpo rígido ou de um corpo extenso, são sinônimos aqui, temos disponíveis três equações independentes. A resultante nula na direção x,
a resultante nula na direção y perpendicular a x e a soma dos momentos igual a zero. Isso significa que se tivermos mais de 3 incógnitas, não conseguiremos resolver o problema. Nesse caso, a gente diz que esse sistema analisado é um sistema indeterminado. Estabilidade do equilíbrio de rotação. Observe que esse corpo está suspenso por esse ponto S, podendo girar livremente em torno desse ponto. Se abandonarmos esse corpo, a força-peso que atua no centro de gravidade do corpo fará com que ele gire no sentido horário até que a reta suporte do peso, que passa por S, esteja alinhada com o centro de gravidade G. Observe que o centro de gravidade G está abaixo do ponto de suspensão S. Quando para qualquer deslocamento angular da posição de equilíbrio, a tendência do corpo é voltar a essa posição de equilíbrio, a gente diz que a gente tem um caso de equilíbrio estável. É o que ocorre aqui, né? Se abandonarmos esse corpo, ele volta para a posição de equilíbrio, alinhando o ponto de suspensão S com o seu centro de gravidade G. Observe que nesse exemplo nós temos um caso diferente. Aqui nós temos um corpo, seu centro de gravidade, o peso P e a reta suporte do peso passando pelo centro de gravidade. Se nós empurrarmos esse bloco de modo que a reta R ainda intercepte a base AB, o corpo vai girar no sentido anti-horário, voltando para essa posição de equilíbrio. Entretanto, se nós deslocarmos esse bloco de modo que a reta suporte R não intercepte mais a base AB, o corpo vai girar no sentido agora anti-horário, tombando. A esse caso, a gente chama de equilíbrio estável relativo, pois o corpo tende a voltar à posição de equilíbrio apenas em casos em que o deslocamento angular é pequeno. Se nós deslocarmos o corpo de modo que a reta R deixe de interceptar a base, o corpo vai tombar e não voltar para a posição inicial de equilíbrio. Ainda falando sobre o equilíbrio estável relativo. Aqui nós temos dois blocos que aparentemente são semelhantes, porém, as massas estão distribuídas de forma não uniformes, fazendo com que os centros de gravidade dos blocos estejam localizados em posições distintas. Observe que a inclinação dos blocos é a mesma, o ângulo θ. Porém, a reta suporte que passa pelo centro de gravidade do bloco A está quase deixando de coincidir com a base do bloco A. Já a reta suporte que passa pelo centro de gravidade do bloco B está praticamente ainda no meio da base do bloco B. Isso significa que para tombar o bloco A, será necessário um deslocamento angular menor do que para tombar o bloco B. Em outras palavras, o bloco B é mais estável que o bloco A. Ou seja, é muito mais difícil tombar o bloco B porque seu centro de gravidade está muito mais abaixo do que o centro de gravidade do bloco A. Com isso, encerramos o estudo da estática. A partir da nossa próxima aula, vamos falar da mecânica dos fluidos e vamos iniciar estudando a hidrostática. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.